Olá, meu nome é João Pedro. Estarei agora apresentando o trabalho de sinais e sistemas lineares da semana 5, grupo 3. Esses são os componentes do grupo. Primeira questão diz: considere a seguinte equação diferencial. Ele dá essa equação diferencial: d ao quadrado mais 3d mais 2 vezes y de t é igual a x de t. Sabendo que y de 0 elevado a negativa é igual a 1, derivada de 0 de y 0 negativo é igual a 0 e x de t é igual a 10 u de t, encontre a resposta de entrada nula, estado nulo, natural e forçada. Bem, a primeira coisa que a gente faz é aplicar Laplace para deixar tudo em função de y de t. Então a gente pega o y de t que tem aqui, multiplica pelo que está dentro e aplica Laplace, que vai ser tabelado. Então a gente vai chegar nesse resultado aqui primeiramente. Sabemos também que pela tabela do livro do Latte, a gente tem esses resultados aqui para transformar de y de t para y de s, que é o que a gente quer, né, para substituir. Então, sabendo que esses aqui são os resultados, né, de y de t, da derivada segunda de y de t e a derivada primeira de y de t, nós vamos fazer a substituição nessa equação aqui. Então a gente vai substituir os valores. Isso aqui é uma substituição normal. A gente coloca esse s aqui como uma constante junto a x de t quando a gente vai fazer a substituição. E aqui basicamente resolveu uma equação normal. A gente só isolou aqui os valores com y de s para um lado e com y de 0 elevado a negativa para o outro lado, né? Também o x de t para o outro lado. Aqui só uma operação com a equação. Bem, a gente sabe que essa parte aqui que ficou do lado direito da equação, a gente já pode usar as condições iniciais que ele deu na questão, né? Na questão A, e fazer a substituição. Aqui vai ficar s vezes 1, né? Aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 3. Então, s mais 3. A gente passou dividindo aqui pelas outras partes, né? O s e também o 1, que tá com s. E a gente acabou ficando com a equação dessa maneira aqui, encontrando y de s. Também sabemos que, usando o Bhaskara ou então soma e produto, a gente sabe que as duas raízes é 1 e 2. Então os polos são esses. Com isso, achando os polos, a gente consegue achar as funções espaciais de y de t, com o K1, o K2, o K3 e o K4. Fica dessa maneira aqui. Com isso, a gente usa o Laplaciano invertida naquelas equações espaciais, né, funções espaciais. E como são tabelados os valores com o uso da Laplaciana invertida com aqueles K's, chegamos nesse resultado aqui. Bem, vendo esse resultado que chegou, nós já podemos ver que a resposta de entrada nula é essa K1 vezes Euler elevado a menos t, mais K2 vezes Euler elevado a menos 2t. E o estado nulo é K3 vezes Euler elevado a menos t, mais o K4 vezes Euler elevado a menos 2t, né? Então já chegamos ao resultado da entrada nula e do estado nulo. Agora a gente vai ver como chegamos ao resultado natural da forçada. Bem, pegamos aquelas equações que tem, aquela equação do ys, e vamos fazer apenas uma soma de frações aqui, né? A gente faz essa soma de fração. Chegamos a... Nós fazemos a Bhaskara aqui também. Encontramos todos os polos aqui embaixo e dividimos em K5, K6 e K7. Chegamos também a funções espaciais. E vamos aplicar também a Laplaciana invertida, usando a tabela do livro do Latte. Chegamos nessa resposta
nessa equação do y de t para chegarmos à resposta natural e forçada. A natural é K5 vezes Euler elevado a menos t mais K6 vezes Euler elevado a menos 2t. E a forçada é K7 vezes Euler elevado a menos 2t. Então, encontramos tudo que eles queriam, que a questão quer. Vamos agora para a questão 2. Os gráficos a seguir apresentam a resposta de impulso de 6 diferentes sistemas lineares, causais e invariáveis no tempo. Com base nos polos e zeros de cada sistema, relaciona as linhas de tabela abaixo com a numeração dos gráficos. Bem, sabemos que a função de transferência, né, ela vai funcionar da seguinte maneira. Em cima, nós vamos colocar os nossos zeros, que ele dá aqui, né, nessa parte da tabela. Os zeros significa que são os valores que, trocando aqui esse S, vamos chegar a zerar essa equação. Ou seja, se o A aqui for 2, sabemos que o zero dessa fração aqui vai ser menos 2. Então é a parte que zera isso aqui. E os polos, que é as partes que ficam aqui embaixo, é o que é necessário para virar uma indeterminação. Ou seja, tender ao infinito. Então, esse aqui, no caso aqui é 0, então o S vai ter que ser também o próprio S, né? Ou um mais para S ou um menos para S para ter a indeterminação. Bem, vamos para o primeiro caso, né? O S1. P1, né? Que é o polo 1 igual a 0. E não tem o 0, né? Não possui. Então vai ficar basicamente nossa função de transferência vai ser HS igual a K sobre S. Esse K é uma constante qualquer, já que nossa função de transferência nesse caso não tem zeros, então vai ficar dessa maneira aqui. Ficando dessa maneira aqui, a gente consegue aplicar a Laplaciana invertida, e com isso vai chegar nesse resultado de K vezes U de T. Como a gente vê qual é o gráfico, né? Se aqui tem uma constante vezes uma U de T, a gente sabe que tem que ser um gráfico constante o tempo todo em 1. Então, é o gráfico 3, que é correspondente a esse H de S aqui. Certo? Função de transferência, mesma maneira. O S2 já muda um pouco, né? O S2 ele vai ter uma parte imaginária, né? Os polos, vai ter partes imaginárias. Com isso, a gente faz os mesmos sistemas aqui da função de transferência do S1, só que a gente coloca esses polos novos aqui embaixo, que ele já dá. Usa o K em cima, porque também não possui zero, e aplicamos a Laplaciana invertida aqui. Chegou nesse resultado aqui, porque a gente tem que fazer o ângulo usando os valores imaginários, e vai chegar nesse valor aqui usando o seno, né? Isso é um Euler, né? Uma exponencial elevada a menos 1 meio vezes o seno de t vezes o de t. Então a gente sabe que o gráfico tem que ser uma senoide, só que tendendo a uma exponencial negativa. Então o mais próximo disso é esse gráfico 1. O S3 aqui no caso temos o polo menos 1 e os zeros é igual a 0. Então vai ficar o S, né, que em cima vai ficar S sobre S mais 1. Então vai ficar da seguinte maneira: aqui a gente tem que fazer uma outra operação e tem que deixar o KS igual a 1 menos 1 sobre S mais 1. Com isso a gente consegue aplicar a Laplaciana invertida e chegar nesse resultado aqui, que vai ser uma função ômega menos uma exponencial elevada a menos t. Então o mais próximo que a gente consegue chegar é isso aqui, já que vai ser um valor negativo. Vai começar no negativo e vai tender ao zero por causa da exponencial. Então, gráfico 4. No S4 nós temos um valor de polo Z igual a NP,
ou seja, não possui, né? O P1 é igual a P1 vai ser igual a menos 1 e o Z, né, que é o 0, vai ser igual a não possui. Então, nossa função de transferência vai ficar dessa seguinte maneira: K sobre S mais 1, né, a gente bota o K para cá e vai acabar ficando, aplicando a Laplaciana invertida, a nossa HDT vai ficar K vezes uma Euler, né, uma exponencial elevada a menos t. Então a gente sabe que vai ser uma constante que vai começar em 1, só que ela vai tender ao zero por causa da exponencial negativa. Então, gráfico 2. Já nesse caso aqui, nós temos valores imaginários, tanto nos polos quanto nos zeros. Então vai ficar dessa maneira aqui, né, multiplicado por K. Usando a Laplaciana invertida, né, isso aqui é tabelado, nós chegamos nesse resultado, com a parte com cosseno, outra parte com arco tangente. E com isso a gente vê que é o gráfico 6, porque é um cosseno, então a gente vai ter uma curva aqui, só que vai ficar bem perto de zero por causa dessa exponencial negativa aqui e também por se tratar de um arco tangente. Então, esse resultado aqui no gráfico 6. E o último, S6, também terá uma parte imaginária nos dois polos, né, tanto P1 quanto P2, só que o nosso zero vai ser igual a zero mesmo. Então, vai ficar dessa seguinte maneira: K vezes S sobre as duas partes, né, que ele fala, do P1 e o P2. Aí aplicamos a Laplaciana invertida, chegamos ao resultado de HDT, K vezes raiz de 2 vezes Euler elevado a menos t, cosseno de t mais 45. Isso aqui apareceu pela mesma forma, né, que a gente encontra os ângulos aqui da parte imaginária, e aparece esse 45. No caso, sobrou apenas o gráfico 5, mas também a gente pode ver que por se tratar de um cosseno tem que fazer uma curva, só que tem esse exponencial tendendo negativo no tempo, então também vai tender o mais próximo de zero, com isso fechando o gráfico 5. Essa foi a nossa resolução, e é isso.